Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Gente, vou gravar mais uma vez aqui dentro do carro, mas espero que daqui uns dias eu possa gravar no meu escritório. Estou sem escritório para gravar e por isso as lentes escuras e esse meu óculos é de grau também. Eu preciso dele para gravar o vídeo, mas eu tenho um vídeo, uma palavra maravilhosa para você hoje. E provavelmente vai ser um pouco longo esse vídeo. Vou tentar resumir o máximo, porque a minha intenção é sempre, quando eu tenho uma palavra, dar essa palavra de uma forma mais prática possível, mais resumida possível, para que você entenda o que Deus tem falado ao seu coração e ao meu coração. Bem, eu vi já há alguns dias ou até mesmo meses noticiários, e você deve ter ouvido falar sobre o telescópio James Webb. James Webb, ele tirou a primeira foto que a NASA chama de imagem profunda do universo. Através de raios infravermelhos ele capta toda a luz, não, mas alguma das luzes profundas que há no universo, e ele conseguiu este feito. E eu achei fantástico isso. Eu achei maravilhoso, porque eu vou tentar colocar essa imagem aqui no vídeo para que você veja. Está no site da NASA, esta imagem, direto do site da NASA. Esta imagem do profundo do universo. E esta imagem, ela desbancou praticamente todas as teorias e modelos existentes até hoje sobre a origem do universo. Porque os cientistas, principalmente os ateus que não acreditam em Deus, eles esperavam ver nessa imagem e em tantas outras que eles tiraram, tantas fotografias que o telescópio tem enviado. Eles queriam ver nessa imagem, eles esperavam ver nessa imagem galáxias mal formadas, galáxias em formações ainda por causa do Big Bang, estrelas colidindo. Não esperavam ver luzes sólidas, e você pode perceber que as luzes estão sólidas, as galáxias estão todas formadas. E eles ficaram de boca aberta, porque não conseguem, até agora não conseguiram explicar o porquê que todas essas galáxias muito mais antigas do que a nossa Via Láctea, como que essas galáxias estão formadas, o porquê delas estar formadas há bilhões de anos. Todas elas estão totalmente formadas e sincronizadas e totalmente em harmonia com suas estrelas, com seus sistemas solares, com seus sóis. Eles não conseguem explicar isso. Até mesmo a teoria darwiniana da evolução foi jogada por terra por causa desta fotografia. E aí eu te digo, e aí eu tenho que citar para você os grandes cientistas que viveram nesse planeta Terra até hoje. As maiores mentes foram aquelas que admitiram que existia um Deus todo-poderoso por trás de tudo isso. E quanto mais a ciência cava, quanto mais a ciência procura, quanto mais a ciência estuda, ela vê que não tem condições de existir o que há visível e invisível no nosso planeta, no universo, sem ter uma mente consciente por trás disso. É impossível, desde da molécula, desde da mais pequena célula do corpo humano,
até as mais grandes galáxias, é impossível não haver um design inteligente por trás disso. É impossível. E se nós olharmos no livro de Jó, capítulo 38, e eu quero dizer para você que o livro de Jó, pela tradição judaica, é um dos livros mais antigos escritos. Depois de Gênesis e o Pentateuco, provavelmente o livro de Jó é o livro mais antigo. E não se sabe quem é o autor. Provavelmente foi Moisés, mas isso é também teoria. Talvez esse livro tenha 5.000 anos de idade. 5.000 anos de idade. E sabe o que Deus fala no capítulo 38 de Jó? Ele chega para Jó e diz: aonde estava você, Jó, quando eu desenhei as estrelas, o universo, todo o seu sistema solar? Aonde estava você quando eu criei Órion? E ele fala muito bem: aonde você estava quando eu criei Órion, a constelação de Órion? Então você vê Deus revelando para Jó, há 5.000 anos atrás, coisas que o homem teve que fazer um dos maiores telescópios observatórios do mundo, para que eles pudessem enxergar no céu aquilo que está escrito há 5.000 anos atrás. E os ateus estavam torcendo para que a foto viesse com as galáxias todas destroçadas, todas em desenvolvimento, planetas gasosos que não tinham forma. E não, veio essa imagem límpida de galáxias totalmente formadas nos seus devidos lugares. Então o Big Bang cai por terra, a teoria da evolução darwiniana cai por terra, e eles estão até agora tentando explicar, e não vão conseguir, tentando explicar como que o universo surgiu, do nada, do acaso. E eu te digo, tem que ter muita fé para acreditar que o universo veio do acaso. Tem que ter muita fé. E eu tenho que dizer para você, citar algumas das maiores mentes que existiu nesse planeta, um dos maiores cientistas que existiu, aqueles que marcaram seu nome, todos eles criam num Deus. Deixa eu começar. Um dos mais antigos e mais notórios cientistas foi Nicolau Copérnico. Copérnico, ele fez ele teorizou o primeiro modelo de sistema solar. Foi ele o primeiro que disse que nós vivíamos num sistema solar em harmonia. Copérnico foi o primeiro. Logo, nós temos Johannes Kepler, que foi um brilhante matemático e astrofísico que estudou a luz desde o Sol, e como que o Sol, a refração da luz, batia nos planetas, na Terra e voltava. Sensacional, homens extremamente inteligentes que ficaram conhecidos mundialmente até hoje. São poucos os que têm a capacidade que esses homens tiveram. Galileu Galilei, um dos maiores matemáticos e estudantes da astrofísica também, um dos primeiros que começou a observar o universo por meio de telescópios, né, assim, manuais. Ele fez e foi criticado pela teoria heliocêntrica, porque na época, por causa até mesmo da Igreja Católica, se pregava que a Terra era o centro do universo. E Galileu Galilei provou que o Sol é o centro da nossa galáxia, que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. René Descartes, que foi o pai da filosofia moderna, ele cria num Deus, porque ele via que não tinha como existir harmonia em nada na natureza, no nosso corpo, na gravidade, na temperatura, em tudo que nós estamos vivendo. Não tinha como existir isso ao acaso. E estamos falando de pessoas extremamente inteligentes, estudadas e aplicadas no que eles faziam. O que não falar de Isaac Newton? Isaac Newton foi
outro brilhante astrofísico matemático, um dos maiores, né, conhecido mundialmente. Ele estudou a ordem do universo. E Isaac Newton, ele tem uma teoria muito linda, porque ele falou assim que as estrelas de outras galáxias, não só a nossa estrela, o Sol, mas de outras galáxias, elas estavam conectadas, que as suas luzes se conectavam. Ele não conseguiu comprovar essa teoria porque ele morreu antes, mas ele tinha esse modelo, essa teoria, que as luzes se conectavam e as luzes das estrelas faziam com que a harmonia no sistema solar, aonde elas estavam, elas faziam com que os outros planetas ficassem um alinhado com o outro. E assim ele queria, e ele infelizmente morreu com uma indagação no seu coração: da onde vinha essa luz? Como que essa luz se conectava? E eu te pergunto, você sabe de onde vem essa luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Continuando, outro grande astrofísico, Robert Boyle, que ele estudou os gases tanto do nosso planeta quanto gases na atmosfera ou até mesmo do universo. E tem até uma lei chamada Lei de Boyle, em homenagem a ele. Tão grande foi a sua contribuição para a ciência na época. Temos Kelvin William Thompson, que recebeu vários graus de honorários das principais faculdades da Europa na época, no campo da física. Ele acreditava em Deus, ele acreditava que existia um Deus por trás de toda a harmonia do universo. O que não falar de Max Planck, um dos fundadores da mecânica quântica nos anos 60 e 70. Ele era religioso e ele falava: olha, a física e a religião, elas não se contrapõem. Pelo contrário, a Bíblia ajuda a física a ser explicada. Max Planck falava isso em seus livros. O que não falar de Francis Collins, esse está vivo até hoje. Ele liderou o projeto Genoma Humano nos Estados Unidos, na época do presidente Bill Clinton. Ele era ateu, e conforme ele ia estudando, ele foi estudando o genoma humano. E eu tenho um livro em casa, eu estudei, eu li o livro dele, e o seu testemunho é lindo. E ele fala assim que quando ele viu que apenas um DNA humano, para escrever um DNA humano em letras, ele levaria 32 quilômetros de páginas. Ele disse: é impossível o acaso ter feito o DNA humano, porque se erra uma palavra dessas 32 quilômetros de páginas, a pessoa não vive, a pessoa se deteriora. Então era impossível a evolução fazer 32 quilômetros de páginas de um único DNA. É impossível, é impossível. E ele falou: existe uma mente inteligente, um engenheiro super inteligente por trás disso. E vocês sabem quem que é. O que não falar de Einstein? Einstein não era um totalmente crente em Deus, mas ele, no final da sua vida, ele estudou tanto. Deixa eu abaixar aqui o ar. Ele estudou tanto, e depois de todas as suas teorias da relatividade e da velocidade que elevado ao quadrado se tornaria em massa, né? A velocidade da luz se tornaria em massa. Ele chega a uma conclusão dizendo que a ciência sem religião, ela é coxa, e a religião sem a ciência é cega. Então ele também chega e ele conclui e aceita uma outra teoria de um filósofo chamado Spinoza, que também diz que é impossível haver harmonia no universo como existe sem haver um Deus
por trás disso. Queridos, o que eu tenho para dizer? O último que eu quero dizer para vocês é o Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, ele falou uma frase no final da sua vida que eu levo comigo essa frase. Eu levo comigo. Ele diz assim, que a ciência é como um copo de água. No primeiro gole você é ateu. Mas quando você toma toda a água, Deus está te esperando no fundo do copo. É maravilhoso, meus queridos. E todos esses cientistas, eles admitiram que quanto mais eles estudavam, quanto mais eles iam fundo, eles tinham que admitir que existia um Deus por trás de todas as suas obras, por trás de todas as coisas. Que não tinha como subsistir vida neste planeta, que não tem como subsistir uma galáxia extremamente em harmonia sem ter uma mente inteligente por trás disso. E eu quero aqui mandar um abraço para o doutor em Química Marcos Eberlin, que é pastor da igreja presbiteriana lá em São Paulo. Ele tem até também... o doutor Marcos Eberlin, ele estudou e ele patenteou uma equação química e recebeu o seu sobrenome, equação Eberlin. Tão inteligente que é este homem. E ele é pastor. Ele crê e defende um Deus todo-poderoso por trás de todas as coisas. E hoje em dia ele está estudando também a genética humana. E ele faz parte também da Associação de Design Inteligente, que tem vários professores e estudiosos, cientistas. Todos eles creem num design inteligente, que quer dizer que existe uma inteligência por trás de todo design no universo. E isto é praticamente comprovado hoje. A arqueologia está comprovando que Deus existe. A ciência, a matemática comprova que Deus existe. A física e até mesmo a física quântica, que hoje já existe, a Microsoft anunciou um computador quântico e está comprovando e vai comprovar que Deus existe. É impossível não existir um Deus todo-poderoso sustentando este universo. E o que eu quero trazer para você hoje, você que procurou a sua vida inteira um sentido para a tua vida, que procurou a vida inteira uma resposta dos porquês na sua vida. Você acha talvez que a resposta está nos bens materiais? Você acha que a resposta está em você ganhar dinheiro e ganhar fama, em ter um corpo, uma beleza escultural, uma beleza perfeita? Você acha isso? Você acha que toda a sabedoria do mundo, os livros, as faculdades vão lhe preencher o coração de alegria e paz? Você tem certeza disso? Você acha que nesses milênios que a humanidade está sobre a Terra, quantos homens e mulheres tiveram tudo de material que eles poderiam ter e no final eles morreram vazios, tristes? Quantas pessoas você vê hoje na TV, na mídia, na internet falando, pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas famosas, pessoas lindas, fisicamente lindas, perfeitas, e elas estão em depressão, muitas delas estão se matando. Se matando. Umas se suicidam, outros se matam de tantos remédios e drogas, porque existe um vazio tão grande em seus corações. Porque nada neste mundo pode preencher o vazio do teu coração. E este vídeo veio para falar para você: pare de procurar nas coisas materiais o preenchimento do vazio do teu coração, o sentido da vida, o sentido de estar vivo, o porquê você está aqui. Todos poderosos, eu te demonstrei aqui, os cientistas estão procurando um porquê da vida. E eles estão
muitos deles estão querendo tirar Deus da equação, e é impossível tirar Deus da equação. Procure na verdadeira fonte da vida, na verdadeira fonte de alegria, que se chama Jesus Cristo. É este Jesus, ele estava lá no início. Em 1 João diz que o verbo era Deus, e o verbo no princípio estava com Deus. E tudo que se fez porque ele estava com Deus, ele estava junto de Deus. E a Bíblia diz que nada do que se foi feito teria se feito sem a presença deste verbo, que é o Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que muitas vezes está tão perto de você e você não consegue senti-lo. Sabe por quê? Porque Ele está esperando você. Ele está esperando você ir até Ele, para Ele preencher esse vazio do teu coração. Ele está esperando você. Você não precisa de ter faculdade, sabedoria, dinheiro, fama, beleza, dinheiro. Não precisa de nada disso. Você precisa apenas abrir o teu coração. Entra, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele, procura Ele. Em qualquer lugar onde você esteja, pensa nele, diz: Deus, me dá um sentido da minha vida. Dá um sentido para a minha vida. Preencha o meu coração. E quem sabe, você que já procurou, até mesmo nas religiões, e não encontrou, nos livros, na filosofia, e você não encontrou, nos gurus, nos coaches, nos professores de relacionamento, de ajuda espiritual, e não encontrou, e continua com esta dúvida e com este vazio no teu coração, que somente Deus pode preencher. Mas é o verdadeiro Deus, o Deus que fez tanto desde a pequena célula que existe no teu corpo. Este mesmo Deus fez as grandes galáxias, que James Webb tirou essa foto. É o mesmo Deus. É um Deus que não se pode explicar fisicamente, ninguém vai poder explicar fisicamente. Mas é o Deus Todo-Poderoso que caminha entre essas galáxias e vê você pequenininho, às vezes no teu quarto, às vezes chorando, às vezes confuso, às vezes se perguntando por quê. É este mesmo Deus. Ele não pode te obrigar a nada. Você tem o livre-arbítrio contigo. Ele deu livre-arbítrio para todas as criaturas que Ele fez e criou, tanto os anjos quanto você. Então, você tem que usar esse teu livre-arbítrio para correr até Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, me dá um sentido para a minha vida. Eu já procurei em todos os lugares e não consegui encontrar o sentido da minha vida, mas eu estou aqui, Senhor. Eu sou um nada, eu sou um pecador, mas eu preciso de Ti na minha vida. Muda a minha situação, muda a minha vida. Fala isso com o Senhor. Eu tenho certeza que você vai voltar. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube e você vai voltar aqui e contar o testemunho nos comentários que Ele mudou a tua vida, que Ele te deu um sinal, que Ele te respondeu depois que você procurou Ele com sinceridade. Não tenta mentir para Deus em nenhum momento, porque Ele vai saber. Você vai querer mentir para aquele que conhece até mesmo os pensamentos do teu coração. Você realmente acha que você vai conseguir fazer isso? Vai até Ele. As grandes obras que Ele fez tanto no universo quanto neste planeta, Ele quer fazer na tua vida. Não há nada que possa impedir Ele de fazer uma grande obra na tua vida, a não ser você mesmo. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele está bem perto de você. Basta você dar um passo e abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Que o que eu não pude falar para você, que o Espírito de Deus continue a falar no teu coração depois que você trabalhou nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Eu vou continuar orando